Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sheila, eu sou estudante de graduação do curso de Psicopedagogia e vim aqui hoje para apresentar o relatório do meu estágio obrigatório 1. O meu tema é a educação inclusiva, a minha área de concentração é educação inclusiva, e o meu tema é educação no contexto pós-pandemia da Covid. Este presente paper traz algumas reflexões sobre a educação escolar no contexto de pós-pandemia da Covid. O isolamento social, a falta de estímulos e a não vivência em sala de aula regular durante o período mais grave da expansão do vírus deixaram sequelas em toda uma geração. As dificuldades encontradas pelos docentes em planejar e elaborar aulas que incluam a todos os alunos em suas especificidades está sendo um dos maiores desafios para a comunidade escolar. Psicopedagogos estão cada vez mais sendo necessários para trabalhar as dificuldades de aprendizagem. As minhas observações foram feitas na Escola Vista Alegre, que é uma escola de ensino fundamental que atende de pré a 5º ano. A escola possui 545 alunos, destes 46 são alunos que possuem laudos TEIA ou laudo com alguma deficiência física ou motora ou mesmo intelectual. Durante as minhas observações, eu pude observar os atendimentos nas salas de recurso, onde são oferecidos atendimentos em turno contrário aos alunos que possuem algum tipo de deficiência. Para ser atendido na sala de recursos, o aluno precisa ter o laudo, o laudo que caracteriza a sua deficiência. Também fui autorizada a assistir algumas intervenções durante os atendimentos da psicopedagoga. Ela atende na escola uma vez por semana e eu consegui assistir as intervenções dela, que foi muito rico para mim, foi muito interessante assistir um profissional na ativa, né, gente? Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde, OMS, foi alertada sobre vários casos de pandemia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa de vírus que não havia sido identificada antes no ser humano. Uma semana depois, em janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que havia identificado um novo tipo de coronavírus. Os coronavírus, eles estão por toda parte. Eles são a segunda principal causa de resfriado comum. E até as últimas décadas raramente causavam doenças mais graves em humanos do que resfriados comuns. A educação escolar passa, nesse momento, a não ser mais uma opção, já que compartilhar espaços não é mais uma possibilidade. Mas como manter a presença educacional em tempos que a educação presencial não é uma alternativa? Segundo o relatório da Unicef, os índices de evasão escolar aumentaram nos meses de isolamento. Dados do IBGE de 2 de fevereiro de 2020 apontou que apenas 2% das crianças brasileiras não frequentavam a escola. Com a pandemia, esse número quase dobrou. Em outubro de 2020, esse índice foi para 3,8%. Então, em menos de 6 meses, a evasão escolar, o distanciamento escolar, ele dobrou. Isso são dados, são números, mas também são crianças, são vidas. São alunos de 6 a 17 anos que ficaram sem o atendimento escolar, sem a presença educacional nas suas vidas. Os dados revelaram também
qual é o perfil desses alunos que não conseguiram seguir seus estudos depois que as escolas foram fechadas. População negra, indígena, foi a que menos teve acesso às aprendizagens nos últimos meses. A região norte do Brasil também foi a mais prejudicada. O percentual de estudantes que não participou das atividades escolares da pandemia foi o dobro da média nacional. Com o advento da pandemia, o que já era percebido em sala de aula na vivência dos professores por todo o país ficou escancarado para todos. A educação precisava de socorro. Mas agora, como vamos identificar as necessidades educacionais dos alunos? Segundo professores com anos de experiência, após a pandemia, os alunos retornaram com um ritmo bem mais lento, devido à falta de estímulos adequados. Para Paulo Freire, a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade, não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Mas a realidade é que, após a pandemia, os alunos já não são mais os mesmos, né? Antes a gente podia enxergar mais a necessidade de cada um. Hoje a gente tem na sala de aula o aluno que tem o transtorno neurológico, o que tem uma deficiência física ou uma síndrome, e a gente tem o aluno que não aprende porque ele não teve vivência de escola, ele tem uma defasagem na aprendizagem porque ele ficou 2 anos praticamente fora da escola. Por mais que os professores tivessem tentado manter a presença educacional, a realidade é que isso não foi efetivo, né? Até pela condição das famílias. A desigualdade social também ficou muito escancarada, porque famílias mais abastadas, muitos puderam fazer o isolamento e estar em casa com seus filhos. Tinham internet, tinham condições de estar ali auxiliando seu filho. Mas muitas famílias, principalmente as mais pobres, não puderam fazer isolamento, continuaram trabalhando. Muitos, o celular com dados móveis é o único equipamento que a criança podia estudar. E às vezes ficava com o pai ou com a mãe fora de casa. Quando esse familiar chegava à noite, eram 2, 3 filhos para estudar com o mesmo celular. Família cansada, família desestruturada. Então, assim, esse contexto de pandemia foi muito cruel, principalmente com a classe mais pobre, né? E isso deixou marcas muito profundas nas escolas, né? É preciso pensar em uma reconfiguração ou recomposição na educação, mas primeiro precisamos entender quem são esses alunos. Como eu disse antes, né, a gente tem vários alunos hoje na sala de aula. O relato de uma professora, durante a minha observação, foi que ela dá aula desde 1990 e no início eles faziam um planejamento para a turma. E muitas vezes esse planejamento podia usar até de um ano para o outro. Isso já foi mudando ao longo dos anos, né? Foi se percebendo que era necessário outros planejamentos, um olhar diferenciado, mas após a pandemia, nesse retorno que foi totalmente presencial agora, são 5, 6 planejamentos, porque tem um aluno que não aprende, tem um aluno que saiu do pré praticamente e foi para o 3º ano e não teve a vivência de sala de aula, não teve a construção da alfabetização, da consciência fonológica, da construção do numeral. Então, isso são lacunas que vão ficando, porque tem o conteúdo que deveria ser de 3º ano, mas não adianta aplicar um conteúdo sem o resgate das habilidades anteriores. Se fizer assim,
esse desenvolvimento não vai ser plenamente atingido. Diante dessa realidade, necessário se faz, entre outros aspectos, investimento na formação dos professores e de todos os que fazem a comunidade escolar, numa perspectiva inclusiva. A utilização de processos e adequações curriculares em sala de aula de maneira mais compatível com a necessidade dos educandos. Um trabalho em parceria